termoquímica. Nós vamos estar falando sobre processos endotérmicos e exotérmicos, um pouco sobre calorimetria, gráficos de energia, entalpia e variação de entalpia. Os outros dois temas, que são a energia de ligação e a lei de Hess, nós vamos estar vendo em uma outra videoaula nos próximos capítulos. Bom, uma leve introduçãozinha aí sobre o assunto, gente. As transformações físicas e reações químicas são quase sempre acompanhadas por liberação ou absorção de calor, e vários fenômenos conhecidos ilustram bem esse fato. Sabemos, por exemplo, que precisamos fornecer calor, energia, para que a água se aqueça e se vaporize, e que no sentido inverso, isto é, quando o vapor se condensa, ela libera calor que havia recebido anteriormente. Então perceba aí o seguinte, existem fenômenos que absorvem e liberam calor, e esses fenômenos vocês já conhecem bem, vocês estudaram lá na primeira série, no primeiro ano do ensino médio, que são as mudanças de estado físico, tá? E a gente vai ver quais que absorvem e liberam calor. A importância de conhecer e controlar essas trocas de calor é imensa. A energia térmica do vapor de água, por exemplo, era utilizada nas antigas locomotivas a vapor, e em nossos dias, essa energia é empregada para acionar modernas turbinas em usinas termoelétricas na propulsão de grandes navios. Então nós temos aí as mudanças de estado físico e a absorção e liberação de calor que envolvem essas mudanças. A mudança de sólido para o líquido, conhecido como fusão, é uma absorção de calor que ocorre nesse processo. Do líquido para o gás, vaporização, também ocorre com a absorção de calor. Do gás para o líquido, que é a condensação, ocorre com liberação de calor, e do líquido para o sólido, a solidificação, também ocorre com liberação de calor. A sublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, ocorre ou com a absorção de calor ou com liberação de calor, dependendo do sentido em que ela acontece. Se for do sólido para o gás, ocorre com absorção de calor. Se for do gás para o sólido, ocorre com liberação de calor. Bom, existem processos químicos, tá, que também podem ter variações de energia conforme eles se processam. Os processos chamados de exotérmicos são aqueles que liberam calor. A queima de uma vela, a combustão de álcool e derivados do petróleo, como gasolina e diesel, a queima do propano ou ainda a liquefação ou condensação da água. Os três primeiros são processos químicos, porque acontecem em reação química, e aí eu tenho a liberação de calor. Lembra de exotérmico? Exit, que quer dizer saída. A liquefação ou condensação da água não é um processo químico, é um processo físico, ok? Os processos endotérmicos são aqueles que absorvem calor. Então eu tenho a ebulição da água, que também é um processo físico, a fusão da água, que é o gelo derretendo, também um processo físico, ao passo que a fotossíntese e a bolsa de gelo instantâneo são processos químicos que absorvem calor. Bom, a gente vai falar um pouco sobre calorimetria. O que vem a ser calorimetria? Calorimetria vai ser a medição da quantidade de calor existente em uma determinada substância, existente em uma determinada amostra que passa por aquecimento ou resfriamento. Olha só. Os elementos que ingerimos são decompostos em nosso organismo por moléculas complexas, denominadas enzimas. Esse processo, chamado metabolismo, ocorre em várias etapas e libera energia de que necessitamos para crescer e nos mantermos vivos. A quantidade de energia obtida dessa maneira é a mesma que obteríamos se realizássemos a combustão desses alimentos em laboratório. A determinação dessa quantidade é feita usando-se um calorímetro. Como que é um calorímetro? Um calorímetro é um equipamento parecido com esse daqui, onde eu tenho, um recipiente, certo? De vidro, isolado termicamente. Eu tenho aqui um agitador, eu tenho dois eletrodos de ignição, eu tenho um termômetro, eu tenho a água, eu tenho esse frasco de aço, como eu falei, tentando ser isolado termicamente, eu tenho uma bomba de aço e eu tenho um prato para a amostra. Como que eu meço a caloria de um alimento? Uma amostra de um alimento de massa conhecida é colocada nesse prato aqui, como mostra esta figura. Ao queimar a amostra, essa amostra libera calor, ao qual
provoca o aumento da temperatura da água. Esse aumento de temperatura da água é relacionada à medida denominada caloria. Então, a queima de qualquer coisa é um processo exotérmico. E esse processo exotérmico transfere calor ali daquele recipiente em que está a amostra para a água que está ao redor daquele recipiente. E essa água, ao absorver calor, ela vai aumentar a temperatura desse termômetro. E através de uma fórmula, que vocês vão estar percebendo agora, nós poderemos calcular a quantidade de calor que é absorvida pela água, certo? E que é liberada na queima desse material aí. A quantidade de calor cedida pelo corpo, pela queima da reação, é igual à quantidade de calor recebida pela água. Então, QC, que é a quantidade de calor cedida na queima, é igual a QR, que é a quantidade de calor recebida pela água. Logo, a gente vai perceber que a quantidade de calor recebida pela água, ou por qualquer substância, é dada pela fórmula, que R é igual a mc delta θ. Esse θ aí pode também ser delta T, tá bom? Bom, nós sabemos que m é a massa da substância em gramas, C é o calor específico da substância em cal por grama vezes graus Celsius, e ΔT vai ser a variação de temperatura provocada aí pela combustão, pelo aquecimento da água que está recebendo o calor da queima da amostra. Foi definido aí que uma caloria, um cal, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, quando 1 grama de água consegue ser elevado de 18 graus Celsius para 19 graus Celsius, eu tenho o que nós chamamos de caloria. Uma caloria ela também pode ser dada em outras unidades. Uma caloria é igual a 4,18 joules ou uma quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules. É muito comum vir nos alimentos que nós ingerimos a unidade quilocaloria e logo entre parênteses tem aí a unidade joule também, nos rótulos de alimentos que vocês consomem. Bom, aqui nós temos alguns exemplos para a gente aplicar essa fórmula de calorimetria, tá bom? De quantidade de calor. Qual a quantidade de calor absorvida na elevação da temperatura de uma barra de ferro de 2,5 kg de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius, sabendo que o calor específico do ferro é de 0,11 cal por grama grau Celsius? Então, nós sabemos que a fórmula para calcular a quantidade de calor é igual a Q igual a mc delta T, que estava delta θ, né, no outro slide. Lembrem-se disso. Q nós sabemos que é a quantidade de calor. M vai ser a massa em grama. Aqui ele deu a massa em quilograma. Então você vai ter que pegar e multiplicar por 1000. Multiplicando 2,5 por 1000, você vai achar 2.500. O calor específico do ferro, que é essa barra aí que está sendo utilizada como parâmetro, como substância, é igual a 0,11 cal por grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura vai ser 100 menos 25, ou seja, 75. Logo, 2.500, porque eu multipliquei por 1000, 0,11, que é o calor específico, e 100 menos 25, que vai ser 75. Fazendo a multiplicação de todos esses números aí, nós vamos achar a quantidade de calor de 20.625 calorias. Transformando isso para quilocaloria, é só dividir por 1000. Dividindo por 1000, a gente vai encontrar 26,6 quilocalorias aproximadamente. Exemplo 2. Qual é a quantidade de calor liberada pelo nosso organismo quando o adulto expira 9,6 gramas de ar a 20 graus Celsius e o expele a 37 graus Celsius, sabendo que o calor específico do ar é de 0,24 cal por grama vezes graus Celsius? Então, Q é igual a mc delta T, que é a quantidade de calor, a massa do ar ele deu 9,6 gramas, o calor específico do ar ele também deu 0,24 gramas e a variação de temperatura é de 37 para 20. Então 37 menos 20, na verdade, né? Sai de 20 e vai para 37, a variação é 37 menos 20. Então 9,6, 0,24 e aqui 17. Fazendo a multiplicação desses números, a gente vai achar 39,2 caloria.
Essa quantidade de calor liberada pelo nosso organismo aqueceu o ar. Qual massa de ar? 9,6 gramas de ar, e elevou a temperatura desse ar de 20 graus Celsius para 37 graus Celsius. Ok? Bom, a gente vai ver um pouco do poder calórico dos alimentos. Olha só. Uma alimentação saudável deve conter proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, fibras vegetais e etc. Numa dieta balanceada, a quantidade de energia contida nos alimentos ingeridos deve ser igual à necessária para a manutenção do nosso organismo. Portanto, os alimentos são a fonte de energia necessária para manter os processos vitais, a manutenção da temperatura corpórea, os movimentos musculares e a produção de novas células. Agora nós vamos ver a variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? A variação de entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida numa reação química, tá bom? A variação de entalpia é calculada pela entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Para uma reação exotérmica, que é aquela que libera calor, a variação de entalpia vai ter um valor negativo. Para que isso seja negativo, de acordo com essa expressão matemática, a entalpia do produto tem que ser menor do que a entalpia do reagente. Se aqui a entalpia do reagente for menos 10, né? For 10, na verdade, aqui, e a do produto for 5, 5 menos 10 vai dar menos 5. Então, vocês percebam aí que o valor da entalpia do reagente precisa ser maior que a da entalpia do produto para a reação ser exotérmica. E a gente percebe aí que se a entalpia do reagente é maior que a do produto, vai ter um decréscimo de energia, e esse calor que abaixou, eu tinha mais reagente com mais energia e eu formei produto com menos energia, ele vai ser convertido na forma de calor. Então, quando eu tenho um reagente A se transformando numa substância B, num produto B, e esse produto B tem menos energia do que o produto A, essa energia, essa diferença de energia é liberada na forma de calor. Se eu tenho uma reação endotérmica que absorve calor, aí a variação de entalpia já é positiva, maior que zero. Então, nesse caso, a entalpia dos produtos deve ser maior que a entalpia dos reagentes. Então, nesse processo, se eu tenho uma substância A absorvendo calor, ela vai absorver calor para formar uma substância B que tem um conteúdo energético maior, correto? Então, um gráfico que decresce a energia é um gráfico de uma reação exotérmica. Um gráfico onde eu aumento a energia é o gráfico de uma reação endotérmica. Alguns exemplos aí para não deixar dúvidas. Então, aqui nós temos equações e diagramas exotérmicos. Nós percebemos aí que a entalpia do reagente é menor que a do produto, então esse calor liberado pelo decréscimo de energia é de, no caso da combustão do etanol, que é essa reação química aqui, menos 1.368 kJ por mol, e essa equação pode ser representada dessas duas maneiras. Então, reagentes, produto, e o ΔH aqui, como está aparecendo no diagrama, menos 1.368 kJ, certo? Ou eu posso ter essa outra representação. Álcool, reagente, gás oxigênio, produzindo CO2 e água, e mais 1.368. Ah, professor, mas não é sempre negativa? Sim. Se eu utilizo o termo ΔH após a reação, esse valor sempre tem que ser negativo. Mas quando eu não utilizo o termo ΔH, quando eu falo que é mais 1.368, quer dizer que a combustão do etanol, em contato aí com gás oxigênio, a reação de combustão dele, de queima, produziu tanto CO2 quanto água, quanto também produziu calor, que foi liberado. Então tomem cuidado, porque o ΔH pode vir negativo após da reação química, e ele também pode vir como produto formado junto com os outros produtos, ok? Se eu tenho equações e diagramas de processos endotérmicos, aí eu já tenho outra coisa acontecendo. Então, a entalpia do produto vai ser maior que a do reagente, então os reagentes vão absorver calor, nesse caso aí 31,4 kcal, para formar o produto. Agora, as equações.
Então, ó, carbono mais água produzindo monóxido de carbono e gás hidrogênio. Então, esse ΔH é mais 31,4. Quando é positivo, é endotérmico. Agora, na reação química, esse calor vai vir embutido como? Ao invés desse calor vir no produto, ou seja, eu produzi calor, liberei calor, esse calor vai vir no reagente, ou seja, os reagentes, carbono e água, absorveram calor para formar CO e gás hidrogênio. Então, o organismo ele vai metabolizar os carboidratos. Depois que os carboidratos ficarem em uma quantidade bem baixa, para você não ficar com hipoglicemia, ele vai começar a metabolizar os lipídios, as suas reservas de gordura. Depois de metabolizar os lipídios, ele vai também metabolizar as proteínas, que são as unidades formadoras dos músculos, tá bom? Então essa é a ordem de degradação e isso é o que nós chamamos de metabolismo bioquímico. Bom, se a gente ingere uma quantidade de alimento superior à necessária, o excesso será transformado em tecido gorduroso, adiposo, provocando assim um aumento do peso. Por isso é muito importante que a sua alimentação seja de acordo com sua demanda bioquímica energética e que se faça regularmente, 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, aliás, atividades físicas. Os valores energéticos dos alimentos são estimados em função de suas porcentagens em carboidratos, proteínas e gorduras. Então, olha só esse tipo de alimento que satisfaz a fome. Todo mundo adora um fast food, um podrão, quer que seja, né? Hambúrguer é algo uma coisa que todo mundo gosta. Nesse hambúrguer aí, eu tenho carboidratos 17 kJ por grama, tá? É a quantidade de energia por grama, ou 4 quilocalorias por grama. Proteínas 17 kJ por grama, ou ainda também 4 quilocalorias por grama. E gorduras 38 kJ por grama, ou ainda 9 quilocalorias por grama. Então é muito comum nos rótulos de alimentos, como eu falei, a notação cal com C maiúsculo, que corresponde a 1000 calorias ou ainda a 1 kcal, ok?